Olá pessoal, boa tarde a todos. Aqui é o professor Rodrigo para mais uma aula de matemática 1, né? Nossa aula de matemática 1, que é a aula que por enquanto a gente ainda está trabalhando a parte de revisão de operações, mas nós já estamos na última operação, que é a divisão, né? Então assim, gente, na aula passada fiquei de colocar umas contas para a gente poder fazer uns treinos, né, de contas e tudo. Infelizmente não consegui ainda colocar essas contas para vocês, mas a expectativa é que ainda hoje seja possível, né? E aí a gente não pode parar a aula por causa disso, né? Não teve atividade, mas até o momento, mas a aula continua, né? Então a gente vai continuar falando de divisão. Aí sim, a partir da próxima semana, nós vamos começar a fazer a aula a partir do livro, tá bom? Então, por enquanto, a gente vai terminar aqui nossa última aula dessa semana de Matemática 1, que é falando de problemas que envolvem divisão. Mas antes da gente falar desses problemas, nós vamos ler essa frase aqui e vamos falar um pouco dela, como sempre, né? Então aqui essa frase que diz o seguinte: se não puder fazer tudo, faça tudo que puder. Você deve lembrar que uma frase semelhante a essa já foi colocada para a gente. Essa frase explica para a gente o seguinte: nem sempre dá para fazer tudo, nem sempre a gente tem todas as condições, nem sempre a gente tem as melhores condições para fazer as coisas. Então, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance. Agora, quando a gente fala assim, faça tudo que puder, aí tem gente que usa isso aqui para dizer assim: olha, eu já fiz tudo que eu podia. Será mesmo? Será que você já fez tudo que você podia? Será que você não podia ter feito um pouco mais, né? Será que você poderia ter se esforçado um pouco mais ainda? Você poderia ter tentado mais uma vez? Então, essa parte do faça tudo que puder quer dizer assim, vá ao seu máximo. Quando você chegar no ponto que acha que daqui não consegue mais, aí você ainda tenta mais alguma coisa ainda. Entende o que eu quero dizer? Sim, se não puder fazer tudo, e muitas vezes você não vai poder fazer tudo, é claro. Vamos supor que hoje tem muitos exercícios e você tem seus compromissos. E aí você tem atividades de casa, você tem tarefas de casa para fazer, auxiliando seus pais em casa, por exemplo. E aí tem muitos exercícios para fazer. E aí eu faço tudo o que eu puder para conseguir fazer os exercícios. Veja bem, esse pensamento aqui está um pouco além do que essa frase está mostrando. Porque assim, não posso fazer todos os deveres porque eu tenho tarefas de casa a fazeres dentro de casa. Muito bem. Só que aí, quando ele diz faça tudo que puder, é dizer assim, dê um jeito de fazer tudo isso. Encontre uma forma de fazer tudo isso, né? Então, se não dá para fazer tudo, faça tudo que puder. Mas não quer dizer que você vai ser negligente, que você vai deixar passar. Ah, não, eu fiz tudo que eu podia. Será mesmo? Será mesmo que você fez tudo? Não, você pode até dizer assim: não, eu fiz tudo que era fácil de eu fazer. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance, mas eu não quis ir além do que estava ao meu alcance, né? Isso acontece muito. Então, especialmente aqui no estudo, né? Em relação ao estudo, se não der para estudar tudo, estude o máximo que você puder. Porém, quando digo estude o máximo que você puder, é também dizendo, dê um jeito de estudar tudo. Procure um jeito de resolver isso. O problema, ele não pode só existir. Tem que existir a solução, né? Focar só no problema, como é que o problema nos acomete no nosso dia a dia, aí todo mundo faz isso. Essa é a parte fácil. Essa é a parte que qualquer um no mundo, a pessoa menos instruída da pessoa mais instruída, a coisa mais fácil que tem é reclamar porque está cheio de problema. Agora, o que não é para qualquer um é imaginar, estou cheio de problema, mas eu vou trabalhar na solução desses problemas.
Aí sim, né? Então, gente, se não pode fazer tudo, faça tudo que puder. Muito bem. Dito isso, a gente vai resolver umas continhas aqui, uns probleminhas de divisão. E aí vamos falar um pouco aqui dessa questão de entender o problema para saber que operação resolve esse problema, né? E muitas vezes nós vamos entender que os problemas não se resolvem só com uma operação. Às vezes você tem que fazer duas operações diferentes, 2, 3 contas para chegar na resposta final. Então vamos aqui na primeira. Laura comprou 870 gramas de carne moída. Então nós temos aqui um valor que possivelmente é um valor, uma informação que nós vamos precisar. E vai dividir igualmente em 3 pacotes. Bom, quando ele falou isso aqui para mim, eu já sei aqui, ó. Olha aqui a palavra dividir aqui. Nós já entendemos que aqui é uma divisão que vai acontecer, né? Então ela tem 870 gramas de carne. E ela quer dividir igualmente. Uma coisa legal, gente, que quando você faz uma divisão, você está dividindo em partes iguais. Toda divisão é para divisão de partes iguais, tá certo? Então, por exemplo, se você dividir aqui, mesmo que ele não pedisse dividir igualmente, e se eu dividisse 870 por 3, mesmo assim eu estaria dividindo em partes iguais, que a divisão ela faz isso. Quando eu preciso dividir coisas em partes iguais, eu uso o processo de divisão. Eu estou falando do processo de divisão, do algoritmo, aquilo que nós vimos na aula anterior. Quantos gramas terão cada pacote? Beleza, ele vai dividir isso aqui, 870, vai dividir em 3 pacotes. Muito bem. Então, meu cálculo é simples. Meu cálculo é 870 dividido para 3. Lembrando, gente, que a divisão daquele mesmo procedimento que nós fizemos na aula anterior, né? Não tem novidade aqui. A gente vai só fazer o mesmo procedimento usando a multiplicação. Primeiro eu pego só o 8. Qual é o número que multiplicado por 3 dá mais próximo de 8? Ou dá 8? O que eu quero é que dê 8. Mas não dando um 8, eu quero que chegue mais perto, nunca passando. Então esse número, gente, aqui eu vou pegar aqui umas multiplicações, ó. 2 vezes 3 é 6. E 3 vezes 3 dá 9. Então não pode ser 3, porque 3 vezes 3 dá 9 passa. Então tem que ser 2. Então 2 vezes 3, 6. 6 e sobra 2. 8 menos 6, 2. Baixo 7. Qual é o número que multiplicado por 3 dá 27? Vamos lá. Esse número eu já vou direto nele, porque eu já sei que é o 9. 9 vezes 3 é 27. 9 vezes 3 é 27. E aí, olha, legal, gente. Olha, ainda bem que aconteceu um negócio desse aqui, ó. Olha o que é que sobrou. Nada. Não sobrou nada. Muita gente pensa que a conta acabou aqui. A conta não acabou aqui. Uma vez que nós já baixamos aqui o 7, né? Teve aqui a vez do 7. Lembre-se que eu já expliquei para vocês que não baixa-se 2 números de uma vez. Já baixei o 7, agora eu vou baixar o 0. Qual é o problema? Quando eu baixar aqui o 0, vai ficar 0, tudo 0. Então, Rodrigo, a minha tia me explicou desse jeito. Rodrigo, é assim que a tia me dizia. Gente, eu vou lhe explicar do jeito que eu faço, tá bom? Aí, se você achar melhor o da tia, aí você faz do jeito que tá o da tia, contanto que não erre. Porque tem gente que erraria essa conta agora, dizendo que a resposta era 29. Muita gente erraria essa conta nesse momento agora. Só que nós vamos entender o seguinte: baixei o 0. Se eu baixei um número, eu tenho que fazer uma divisão. Então eu quero um número que multiplicado por 3 dê 0. E eu tenho esse número. Esse número é o 0. 0 vezes 3 é 0. Então o que é que eu faço? Boto o 0. 0 vezes 3 é 0. E 0 para 0 é 0. Faça a conta normal, só porque é o 0. Tá bem? Então daqui eu tiro o seguinte, que a minha resposta ela é: quantos gramas terão cada pacote? 290 gramas. Então minha resposta, notem o jeito que eu faço aqui.
meu problema, que é o jeito que eu já fazia antes. Primeiro eu tenho uma parte de cálculo, onde eu efetuo essas contas, e depois eu tenho uma parte aqui do resultado. Beleza? Então deu a resposta de 290 gramas. Vamos para a próxima. Então vamos lá. Segunda questão. Dona Maria comprou uma TV por R$950. Então reparem que eu já tenho aqui uma informação numérica. Normalmente todas as informações numéricas são usadas dentro da resolução desse problema. Não obrigatoriamente, mas não como se fosse uma obrigação. Mas na maioria das vezes, toda vez que aparece um número, ele vai entrar no cálculo da questão. Ela pagou R$950 numa TV, nas seguintes condições. Quais foram as condições que ela fez isso? Ela deu uma entrada de 250 e mais 4 prestações de mesmo valor. Qual o valor de cada prestação? Muito bem, ela deu 4 prestações. Gente, quando você vai na loja e fazer uma compra, e que você compra algo a prestação ou algo parcelado, significa que você vai dividir aquele valor em partes. Prestações tem o mesmo significado de parcelados, ou seja, você vai pegar um valor e vai dividi-lo em partes para que você pague ou faça uma parte por vez. Então, se eu vou fazer 4 prestações, então significa que eu vou ter que dividir. Contudo, nós temos que dar ênfase a um detalhe aqui de início. Ele deu uma entrada de R$250. Então, se essa entrada foi paga, então essa TV não vai ser parcelada em R$950. Então, eu tenho uma primeira conta aqui para fazer, que é R$950 menos o valor da entrada. Então, notem que aqui eu já tive que começar com a subtração para poder diminuir o valor da entrada, que já está pago. Eu não vou parcelar uma parte do produto que eu já paguei, né? Eu vou parcelar a parte do produto que eu não pago. Então 0 menos 0 é 0, 5 menos 5 é 0 e 9 menos 2 é 7. Portanto, eu tenho R$700. Aqui nós já estamos na parte do cálculo, né? Eu tenho aqui R$700 a ser parcelado, né? Então esse valor aqui seria R$700 a ser parcelado. Muito bem. E ele vai ser parcelado em quantas vezes? Em 4 prestações iguais. Então eu vou ter que pegar os 700 e de fato eu vou ter que dividir para 4. E é claro que dividindo para 4 eu vou ter um resultado de partes iguais, obrigatoriamente. Então vamos ver como é que a gente consegue isso. Primeiro pega só o 7. Qual é o número que multiplicado por 4 dá 7? Então eu tenho 0 vezes 4, que dá 0. E tenho 1 vezes 4, que dá 4. Eu tenho 2 vezes 4, que dá 8. Eu só faço tudo isso, gente, para mostrar para vocês que é a multiplicação. Eu não precisaria fazer isso, e é isso que você precisa fazer. Eu estou fazendo pensando em você. É isso que você precisa fazer para poder encontrar esses resultados. Então vamos lá. A resposta dá 1, né? Porque aqui o 2 passa, que aqui dá 4 e sobra 3, não é isso? 7 menos 4, 3. Baixa o 0. Você não baixou o 0? Se você baixou o 0, você tem que efetuar essa conta. Toda vez que um número for baixo, uma divisão tem que ser feita. Não pode ficar nada para trás. Então, eu quero um número que multiplicado por 4 dê 30 ou dê mais perto de 30. Então, vou testar aqui 8 vezes 4, que dá 32. Já passou. Então, 7 vezes 4, que dá 28. Muito bem. Então, já encontrei minha resposta aqui é 7, que dá 28. E sobra 2. Baixa lá o 0. E se baixou um número, então eu tenho que continuar a minha divisão. Qual é o número que multiplicado por 4 dá 20? Esse número é o 5. Então, 5 vezes 4 é 20, para 20, nada. Então, divisão exata, beleza. E aí nós conseguimos um valor. Então, agora eu tenho minha resposta, que é a seguinte. Qual o valor de cada prestação?
R$ 175. Esse é o valor de cada prestação que vai ficar para Dona Maria, né? Muito bem. Gente, não entendeu? Ficou na dúvida? Volta o problema e assiste a aula novamente. Vamos lá para a próxima. A próxima diz o seguinte: a diretora de uma escola quer formar 14 turmas. 14 turmas na escola. Sabendo que o total de alunos é 490, quantos alunos serão por turma? Então, nós temos aqui um famoso caso de formação de grupos, né? Então, quando eu vou formar grupos, a divisão é uma forma de formar grupos, né? Então, a pergunta seria: quantos grupos eu posso formar? Quantas pessoas eu vou ter em cada grupo? Se eu tenho 490 pessoas e eu quero fazer 14 grupos, né? Então, para formar grupos, a divisão é a operação que forma grupos. A divisão também é a operação que diz quantas vezes um número cabe dentro do outro. Tipo assim, quantas vezes o 2 cabe dentro de 10? 5 vezes, porque 5 vezes 2 é 10, né? Que é 10 dividido para 2, 5. Tá certo? Então, às vezes a gente precisa saber assim: quantas moedas de 10 centavos eu tenho no real? Então, é R$1 dividido para 10 centavos. Aí eu vou ter 10, que são 10 moedas. Mas aqui nesse caso, que é uma formação de grupos, toda vez que se quer formar grupos de pessoas, de cadeiras, de livros, esses grupos esse resultado é conseguido através da divisão. Então, significa que o meu cálculo vai ser o seguinte: meu cálculo vai ser pegar os 490 e dividir pelos 14. Beleza. Já vimos divisão de dois números e vimos que ela dá um pouquinho de trabalho, é claro. Tem dois números aqui, tem dois números. Então, o que é que eu faço para conseguir o número que multiplicado por 14 dê 49? Ora, eu vou armar uma continha de multiplicação e vou sair atrás. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Opa, vou testar aqui. Olha lá eu multiplicando, ó. Multiplicando, é de dois números, mas não tem problema. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Já vi que o 4 passou, minha resposta é 3. Tá vendo como é simples, ó? Duas multiplicações, já consegui meu primeiro resultado, que dá 42. E aí vamos ter que diminuir. 9 menos 2 dá 7. 4 menos 4 dá 0. Sobrou 7. Baixo 0, tenho que continuar a conta. Será 14 vezes 5? 5 vezes 4 é 20, vai 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Perfeito, ó. Então aqui dá 5, que dá o justo 70 que eu queria. E aí é claro que não vai sobrar nada. Daqui eu tenho aqui minha resposta. Quantos alunos serão por turma? 35 alunos por turma. Não precisa nem botar por turma, porque a questão disse quantos alunos serão por turma? 35 alunos. Tá resolvido. Muito bem, gente. Então tá aí, simples. Eu fiz 3 multiplicações e resolvi essa questão de divisão de dois números. Então não tem por que você dizer que não sabe dividir, porque toda a questão aqui é só multiplicar, né? E aí, por fim, uma livraria possui 2.448 livros. Se referindo aos livros, estes livros precisam ser enviados em caixas de 9 livros cada. Veja, você entendeu aqui a questão do grupo que eu falei aqui? Aqui eu tenho 490 alunos e queria formar grupos, 14 grupos de alunos. Aqui eu tenho 2.448 livros e eu quero formar grupos de 9 livros. Por quê? Porque ele diz que estes livros precisam ser enviados em caixas de 9 livros. Quer dizer, eu vou formar um grupo de 9 livros. Quantas caixas serão necessárias? É claro que eu já entendi pela explicação da terceira que é uma divisão. Que eu vou ter que efetuar aqui, uma vez que eu preciso formar grupos de 9 livros. Então,
2.448 dividido para 9. Esse é o meu cálculo que vai resolver essa questão, né? Não posso pegar só o 2? Não posso, porque o 2 ele é menor do que o 9. Portanto, eu tenho que pegar o 24, né? Então, eu quero um número que multiplicado pelo 9, ele dê 24. Você não memorizou a tabuada ainda, né? Então, sabe o que você vai fazer? Você vai estudar a tabuada, é sua responsabilidade estudar a tabuada, memorizar a tabuada de multiplicação. Só quero que você saiba disso, a tabuada de multiplicação. Se você continuar sem estudar, se você continuar sem saber da tabuada de multiplicação, é sua responsabilidade. Eu não tenho como fazer aqui, numa aula gravada, uma chamada de multiplicação, né? Mas você pode estudar aí. Você não precisa de mim para você estudar. Você não precisa de eu te mandar. Mas se você não souber, é sofrimento. Então vamos lá. Qual é o número que multiplicado por 9 dá 24? 3 vezes 9 é 27. 2 vezes 9 é 18. Então só cabe se for o 2. Só cabe se for o 2. Aí eu trago o 18 para cá. Nós já vimos que sempre que eu faço uma divisão, eu tenho que ver se sobrou o resto. E eu faço aqui uma subtração, né? É uma subtração. 4 menos 8. Não dá. Puxo um do vizinho aqui. 14 menos 8. Agora sim. 6. E 1 menos 1, 0. Portanto, sobrou 6. Quem souber de cabeça a sobra, pode fazer. Baixa o 4. E a conta continua. Qual é o número que multiplicado por 9 dá 64? 5 vezes 9 é 45. 7 vezes 9 dá 63. Bem, com certeza é o 7. Com certeza é o 7. Chegou muito perto. Chegou muito perto. E aí, então, o 7 com certeza é a resposta. Rodrigo, eu tenho medo, será? E se não for o 7? Aí você testa o 8, testa o 8 lá. Veja quanto é que ele dá. 72, passou, né? Confirmando que é o 7, que dá 63. E aí a gente percebe que, evidentemente, sobra 1. Né? Era 60, eu queria 64, mas a minha conta só conseguiu 63. Portanto, sobrando 1. Baixo o 8. Qual é o número que multiplicado por 9 dá 18? Aí eu tenho ele bem aqui, ó. É o 2. 2 vezes 9, 18 para 18, nada. Então, perfeito. Então, a minha resposta... Quantas caixas serão necessárias? 272 caixas. Muito bem. Então, gente, essa é a parte. Claro que tem muito mais problemas de divisão, muito mais coisas a ser falada da divisão, tá certo? Vou tentar ainda hoje colocar no grupo essas atividades, tanto as continhas de divisão como os problemas de divisão. Aí eu vou tentar colocar ainda hoje, tá bom? Como eu disse, eu tô aqui pela manhã gravando aula. Hoje é terça de manhã, está quase 10 horas da manhã. Estou fazendo tudo isso para tentar conseguir pelo menos colocar as aulas dentro do horário, tá bom? Então, pessoal, até a próxima aula. Nossa quarta aula vai ser a aula de Matemática 2 e a gente já vai começar com assuntos do livro na Matemática 2, tá bom, pessoal? Então, valeu a todos, obrigado a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.